versículos a partir do versículo de número 3. A leitura vai ser um pouquinho longa, mas eu gostaria que você pudesse preparar aí o seu coração para nós podermos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite de uma forma mais plena. Mateus capítulo 13, versículo 3 diz: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Versículo de número 4: enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Versículo 5: outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Versículo 7: outra caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em uma terra boa, e deu boa colheita, de modo que produziu 160 vezes a mais. Versículo de número 11: Jesus responde: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Versículo 15, que é o tópico que nós vamos falar nessa noite: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Agora vai lá de novo para o versículo de número 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Versículo 20: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Preste atenção, querido, na parte B do versículo 21. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, ou seja, inevitavelmente vai surgir a tribulação e vai surgir a perseguição, apenas é questão de tempo. Versículo de número 22: quando a semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. E 23, para finalizarmos: quanto a semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 por ano. Amém? Feche teus olhos mais um minutinho. Senhor, muito obrigado por esta noite, por esta palavra que nós lemos. Palavra viva, poderosa e eficaz. Palavra que por si mesmo já falou ao nosso coração de uma forma muito pessoal. Te louvo nessa noite pela vida dos meus irmãos que aqui estão, por aqueles que estão nos ouvindo, que essa palavra chegue ao coração, mas também ao entendimento, e que essa palavra nesta noite gere em nós vida, uma vida abundante, conforme diz a tua palavra, uma vida praticante, conforme diz a tua palavra. Que o Senhor essa noite sinta-se à vontade
no nosso meio, porque precisamos da tua direção e de ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nessa noite eu gostaria de compartilhar esta reflexão com vocês. E ali nós temos até um tema hoje: o coração que ouve, compreende e frutifica. Quando nós olhamos, querido, para este texto do capítulo de número 13, aqui de Mateus, quando Mateus escreve aqui esse texto, nós vemos que Jesus aqui ele está fazendo um diagnóstico do coração humano. Ele usa aqui uma parábola, e esta parábola ele vai usar que havia ali alguém que estava semeando, plantando as suas sementes, e naquilo que ele começou a plantar a sua semente, ele foi em diversos locais, e ele então começa a plantar. Ele vai na beira do caminho e planta uma semente, vai ali num terreno cheio de pedregulhos e planta outra semente. Ele vai ali numa terra que é uma terra boa e planta outra semente. E no contexto geral nós percebemos que cada local que ele planta, ali tem um entendimento, ou seja, é um tipo de terra, é um tipo de terreno, é um tipo de coração. E quando nós olhamos para essa verdade, a palavra de Deus vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ou seja, meu querido, a palavra de Deus por si mesmo, ela já é viva, ela já é eficaz, ela já é poderosa, ela não precisa de nenhum subterfúgio para ser a palavra de Deus, porque em si mesmo ela já é completa. Mas nós precisamos entender que se essa palavra ela já é viva, porque nem todas as sementes que é lançada ela frutifica. E talvez aí é que nós entramos para ter uma compreensão maior daquilo que Deus quer nos ensinar através dessa parábola. Se a palavra de Deus é perfeita, ela é viva, ela é eficaz, nós precisamos entender então que esta palavra não está gerando fruto na vida de algumas pessoas. E o versículo 15, que é o versículo que nós lemos aqui, é o versículo que vai trazer a revelação desta palavra. Ou seja, este versículo ele vai dar um novo tom para esta mensagem. Este versículo ele aqui vai trazer uma transição daquilo que Jesus está explicando para a multidão e aquilo que Jesus está explicando para os discípulos. É nesse contexto que nós nessa noite queremos trazer essa reflexão para você. Versículo 15, eu gostaria que você colocasse para mim, Gui. Ele vai dizer o seguinte: por que essa palavra ela não está gerando fruto? Jesus vai falar: pois o coração deste povo se tornou insensível. O primeiro ponto que nós precisamos compreender de uma forma muito precisa é que um coração insensível, ele não está preparado para receber a palavra, a boa semente. Um coração insensível, ele não consegue absorver aquela semente de uma forma que ela venha germinar e produzir frutos. Ainda o texto continua e ele vai de uma forma mais abrangente, dizendo: de má vontade ouvir-os com os ouvidos. Ou seja, os ouvidos não estão preparados para poder ouvir. Os ouvidos estão ouvindo de mau grado e por isso a palavra não encontra uma guarida dentro do coração. E aí ele vai ainda e prossegue dizendo: e fecharam-se os olhos, ou seja, eu não quero ver o que essa palavra pode fazer. Eu não quero ver o que essa semente pode produzir. E é nesse contexto que Jesus começa então a trazer a revelação
da parábola dos semeador. E quando nós olhamos para isso, querido, há algo muito interessante que nós precisamos ver. Aqui, o diagnóstico espiritual de Jesus é que ele está falando para a multidão, mas a multidão não compreende. A multidão não consegue absorver a essência da palavra. E por isso que Jesus, então, quando ele sai daquele momento, daquela multidão, os seus discípulos chegam perto dele e falam: olha, nós não compreendemos. E por que o Senhor está falando por parábolas? Por que o Senhor não fala de uma forma mais clara, que todo mundo possa entender? E aí Jesus então traz eles para perto, e Jesus revela lá no versículo de número 11, olha bem o que o versículo de número 11 vai dizer. Ele respondeu: a vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a multidão, ou seja, querido, os mistérios do conhecimento de Deus é dado para aqueles que se aproximam do Mestre. Os mistérios de Deus é revelado para aqueles que têm um interesse particular em mais além daquilo que eles ouviram. Eles querem compreender o que eles ouviram. E quando eles chegam para Jesus e falam: olha, nós queremos saber mais, porque não ficou claro para a gente. Talvez aqui seja, os meus ouvidos ouviram, mas a minha mente ainda não conseguiu alcançar o que o Senhor está querendo dizer. Por isso, explica-nos melhor. E aí Jesus traz para eles algo maravilhoso, dizendo: porque os mistérios de Deus, os mistérios do reino, o conhecimento do reino é dado para aqueles que estão próximos de Jesus. Olhando nesse contexto, nós vemos que a parábola revela que ouvir não é a mesma coisa que compreender. Ou seja, nós ouvimos hoje aqui uma aula maravilhosa, que é às 18 horas até às 18h50. Quantas revelações que Deus trouxe nessa noite, nos nossos corações, nessa aula que nós tivemos na escola bíblica. Mas se ouvirmos e não compreendermos o que foi dito aqui, foi o que foi falado na escola, sairemos daqui e continuaremos o mesmo. A compreensão daquilo que nós ouvimos transforma a nossa maneira de viver. A compreensão daquilo que eu ouço a respeito da palavra, ele transforma-me de dentro para fora. Isso muda o meu conceito de viver, de enxergar as coisas, de compreender o que Deus está querendo fazer em mim e através de mim. Olhando ainda, o texto vai dizer que o natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Olha que coisa maravilhosa que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2 e versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2 e 14 vai dizer: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Ou seja, meu querido, o homem natural, o homem que tem uma visão carnal, uma visão material do reino, ele não consegue compreender o que Deus está dizendo. Porque para nós muitas coisas parecem loucura. Por que eu vou ouvir uma hora de mensagem ali, se eu não posso ir lá em casa e ligar a televisão e ouvir uma hora lá pela internet? Não vai fazer diferença nenhuma. Para que eu vou obedecer o que aquele pastor está pregando, se aquilo não faz lógica nenhuma para a minha vida? Para que eu vou obedecer o que aquele livro está falando, se aquele livro foi escrito por homem? Aí a palavra de Deus está dizendo que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, porque é loucura. E o Evangelho, Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1, que o Evangelho é poder de Deus, mas é loucura para aqueles que amam.
Por isso eu preciso olhar, olha bem o texto, ele vai continuar dizendo: não é capaz de entendê-las porque essas coisas são discernidas espiritualmente. Ou seja, você quer compreender as coisas de Deus? Se aproxime mais de Deus. Você quer entender as coisas de Deus? Comece a orar, porque o Espírito Santo, o penhor da glória de Deus, que Deus deixou para morar em você, é o mesmo que vai te revelar essas coisas. Por isso, quando você tiver dúvida a respeito de qualquer coisa, você precisa orar e falar: Espírito Santo, eu não compreendi, mas eu quero, eu desejo, e o Espírito Santo vai trazer revelação ao teu coração. O Espírito Santo, que vai discernir tudo espiritualmente, vai trazer luz, vai trazer clareza, vai trazer discernimento, vai trazer entendimento, e você vai olhar e vai compreender o que Deus está querendo falar contigo. Olhando, querido, para esse texto, nós vemos aqui que o coração daquele povo estava endurecido, ou seja, o coração da multidão nem sempre está sensível para ouvir a voz de Deus. E isso é algo que me assusta, porque quando nós falamos de multidão, nós não estamos falando apenas do mundo em si, mas nós estamos falando da igreja em si. E parece que a interpretação do texto é: a multidão não está compreendendo. Talvez seja também, foi o que a gente aprendeu aqui mais cedo. Parece que a gente quer que as pessoas já tenham a mesma compreensão que nós. Parece que nós queremos que as pessoas já cheguem e tenham a mesma disposição que nós. E as pessoas que ainda não alcançaram, que não chegaram, nós temos dificuldades de lidar com elas. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer para nós aqui hoje algo muito maravilhoso, porque a multidão, essa multidão, ainda não compreendeu o que Deus quer fazer. E hoje, meu irmão, sem dúvida nenhuma, essa parábola, ela vai querer trazer, ela está querendo trazer para o meu coração e para o seu coração uma compreensão do que Deus está querendo nos ensinar, para onde Deus está querendo nos levar através desta parábola do semeador. Porque isso vai revelar o meu coração. Porque esta parábola vai revelar o seu coração nessa noite. Olha bem, ele vai dizer mais uma vez: ouviram de mau grado, ou seja, essas pessoas não ouviram com alegria, não ouviram com prazer, não se deleitaram na palavra, ouviram, mas não queriam ouvir, ou seja, eu fui lá para ouvir uma coisa e ouvi outra totalmente diferente. Não é assim que muitas vezes nós queremos, nós vemos na igreja. A intenção nossa é chegar na igreja e ouvir uma palavra que nos arrebate. A intenção nossa é chegar na igreja e ouvir uma palavra que mexe com nossa emoção, que mexe com o nosso coração, e o nosso coração se derrama, e a gente chora, e a gente grita. A maioria das vezes nós queremos ir na igreja e encontrar algo nesse nível. Vai na igreja e às vezes quer um louvor, precisa tal. Ei, querido, nós não entendemos nada ainda da Bíblia. O louvor não é para mim, não é para você, é para Deus. A palavra não é para me afagar, é para me trazer de volta para o centro da vontade de Deus. A palavra não é para poder mexer com as minhas emoções, mas é para me dar destino. A palavra não é para poder mexer com o meu emocional, mas é para poder mexer com o meu racional. E falar assim: ei, Paulo, olha bem, você quem é nessa parábola. Só, querido, que nós muitas das vezes já saímos de casa com uma
definição de que culto nós queremos ter naquela noite. E aqui nessa parábola, Jesus vai nos confrontar dizendo: você não está ouvindo com um bom ouvido. Olha o que diz lá em Tiago capítulo 1 e versículo 22. Capítulo 1 e versículo 22 de Tiago vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ou seja, a palavra não é para mexer com as minhas emoções, é para praticá-la. A palavra é para eu ouvir e de entender que aquela palavra precisa me conduzir para algum lugar. Aquela palavra é para poder me dar destino quando eu não sei para onde ir. Aquela palavra é para mostrar para mim um caminho que eu ainda desconheço. Ou aquela palavra é para mostrar para mim um caminho que eu já segui um dia e que agora eu abandonei, eu deixei ele de lado. Quando eu olho para isso, eu preciso compreender que ouvir a palavra de Deus sem obediência, ela endurece o meu coração. É isso? Qual de nós aqui nessa noite nunca teve essa frase? Eu já ouvi essa palavra, né? Ah, mas eu já ouvi essa palavra. Tá, nós ouvimos, e o que nós fizemos com essa palavra que nós ouvimos? Nós ouvimos, e o que nós fizemos para que essa palavra fosse para dentro de nós e se tornasse uma prática diária? Então, meu amado, olha bem o que a palavra continua dizendo. Eles fecharam os olhos, ou seja, a palavra de Deus lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 vai dizer: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, se eu não acredito nesta palavra, a minha mente vai ficar cega. A minha mente não vai conseguir ver o que Deus quer me mostrar. A minha mente vai entender que é loucura o que eu estou ouvindo, porque não faz sentido para mim. E a Bíblia vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento daqueles descrentes, para que não veja a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem. Ou seja, quando eu não compreendo, quando os meus olhos se fecham para o mundo espiritual, eu estou perdendo a oportunidade de ver a luz do Evangelho, de ver a glória de Deus, de ver aquele que é a imagem do Deus poderoso e invisível. Por isso há uma necessidade de eu compreender que tipo de terra eu sou. Por isso há uma necessidade de eu compreender quem eu sou nessa parábola. Ainda, querida, a palavra de Deus vai dizer que tendo os olhos não veem. Lá em Marcos capítulo 8 e versículo 18. Olha bem o que diz Marcos 8 e 18. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram. Olha bem o próximo versículo. Quando eu parti os pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Ou seja, olha que coisa maravilhosa que Jesus está dizendo para nós. Seus olhos, eles não estão vendo coisas que eu já fiz e que vocês presenciaram. E aí, meu amado, é inevitável quantas grandes coisas Deus já fez por você. Quantas grandes coisas Deus já fez pela sua casa. Quantas grandes coisas Deus já fez pela sua família. Olha, meu amado, de onde Deus te tirou, onde Deus te colocou, o que Deus já fez por você. Olha as mãos de Deus sobre a sua vida de uma forma maravilhosa. Ou seja, vocês têm olhos,
mas vocês não veem o que eu já fiz. E por não ver, e por não se lembrar do que Deus já fez, sabe o que acontece? Nós ignoramos o que Deus pode fazer. Talvez essa seja a grande verdade, porque nós nos esquecemos do que Deus fez, e nosso coração, a nossa mente, cegada pela nossa incredulidade, não consegue visualizar o que Deus ainda pode fazer. E é isso que Deus quer, querido, que nós venhamos olhar com um olhar espiritual, porque o homem espiritual, a Bíblia vai dizer que ele discerne tudo espiritualmente. Quando eu olho de um olhar com um olhar espiritual, eu estou entendendo como Abacuque. Está faltando gado, está faltando comida, mas todavia eu me alegrarei. Está faltando tudo, todavia eu me alegrarei. Oh, aleluia! É incircunstancial, querido. Não é o momento que eu estou vivendo, mas é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu estou olhando, é o Deus que já fez e continua fazendo e continuará fazendo pelos séculos dos séculos. É esse Deus. Quando eu olho para esse Deus, eu não posso fechar os meus olhos espirituais. A Bíblia vai dizer que um coração endurecido, ele perde o time espiritual. Sabe? Um coração endurecido, querido, ele perde o tempo do crescimento. Olha, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Hebreus capítulo 3, versículos de número 7 e 8, vai dizer o seguinte, Hebreus 3, 7, vai dizer: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração de vocês, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Ou seja, querido, nós precisamos parar de ter o nosso coração endurecido, porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo falando conosco todos os dias. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo quando nós ligamos um louvor e estamos ouvindo na nossa casa, no nosso carro, por aí afora. Quantas vezes nós estamos lá passando um videozinho e o Espírito Santo usa um daqueles vídeos para falar: é isso, né, Beto? É isso. E a ficha cai. Mas se eu tenho um coração endurecido, se eu sou insensível ao ouvir a voz do Espírito Santo, aquilo vai passar e aquilo não vai causar nenhum efeito em mim, porque o meu coração não aceita o que eu estou ouvindo. E por isso eu perco o time daquele momento, eu perco o tempo do crescimento, eu perco o tempo da mudança. E aí, querido, sabe o que acontece? Depois que eu perco o tempo da mudança, eu perdi a oportunidade de ter a minha vida transformada. Quando eu olho para isso, eu vejo que o endurecimento, ele é resultado de adiamentos sucessivos. Quantas vezes nós ouvimos isso aqui hoje também? Glória a Deus pela sua vida. Quantas vezes na virada de ano, né, principalmente, a gente quer mudar tudo. Esse ano de 2026 eu vou ser o melhor crente, eu vou ser o melhor pai, eu vou ser o melhor isso, eu vou ser você. E aí finaliza 2026 e a gente continua o mesmo de vida. Nada mudou. E sabe, querido, nós vamos adiando. Vou começar a dieta na segunda. Aí na segunda você tem um monte de contratempo. Vou começar na outra segunda. Eu vou começar a evangelizar, vou começar a falar de Deus, porque eu ouvi na igreja e tal e tal. Aí chega lá fora, você tem a oportunidade de falar de Deus para seu amigo, para seu vizinho, para seu parente. E na hora de falar de Deus, você amarela.
perde a oportunidade que Deus está te dando de fazer, de ser quem Ele quer que você seja. Nós perdemos o tempo do crescimento espiritual porque nós vamos adiando sucessivamente aquilo que o Espírito Santo está gerando em nossos corações. E toda vez que eu estou adiando, eu estou perdendo o tempo de Deus para minha vida. Toda vez que eu adio um projeto, eu estou perdendo o tempo de Deus para a minha vida. E aí, meu amado, eu percebo de forma muito clara aquilo que lá em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1 vai dizer: há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E meu irmão, eu não quero que você se assuste, mas há um tempo também para você crescer espiritualmente. Há um tempo também para você amadurecer espiritualmente. Há um tempo também para você desenvolver o seu ministério, o seu chamado espiritualmente. Se você não consegue avançar, se você perde esse tempo de Deus para a sua vida, meu irmão, o perigo de você continuar estagnado na vida que você sucessivamente adiou é muito grande. Isso é muito sério, querido. Preste atenção nisso. É muito sério. Você não pode perder o time do crescimento. Você não pode perder o tempo que Deus está te proporcionando para você ser quem Ele quer que você seja. Porque se você perde esse tempo, querido, Eclesiastes vai dizer que vai chegar um dia em que você não tem mais contentamento nessa vida, e por isso você não terá mais força para fazer o que Deus chamou você para fazer. Você entende a seriedade dessa palavra nessa noite para a minha vida? Porque falou de forma muito séria comigo. Olha bem, a conversão é algo necessário para nós podermos alcançar o tempo de Deus. Parece que nós estamos dentro da igreja, mas ainda não nos convertemos. O que é conversão? A palavra em si está querendo dizer, é mudar a direção, é mudar de direção, é dar uma volta. A conversão espiritual é algo necessário. Mateus capítulo 4, versículo 7. Jesus está pregando, e Jesus vai dizer para aquelas pessoas que estão ouvindo: olha, já é chegado o reino dos céus. 4:17, já é chegado o reino dos céus. E aí Jesus vai falar, a partir desse dia, Jesus começou a pregar e dizia: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Em outras versões vai dizer: já chegou o reino dos céus. Ou seja, para nós hoje, querido, a palavra de Deus é: já chegou o tempo em que você precisa estar inserido no reino de Deus. Já chegou o tempo em que você precisa ser o cidadão que nós estamos aprendendo aqui na escola bíblica. Já chegou o tempo de você fazer o que Deus chamou você para poder fazer. Aí, querido, já chegou esse tempo, e aí eu preciso compreender que Jesus, ele deixa claro que a minha cura, ela é consequência da minha conversão, ou seja, a cura da minha alma pecaminosa, da minha alma que anda cheia de agrúrias e precisa ser curada e precisa ser sarada. Já chegou o tempo. E quando eu olho para isso, a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 3, versículo 19, a pregação dos apóstolos, eram: arrependam, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Ou seja,
preciso que o que me mata espiritualmente seja expurgado de dentro de mim. Eu preciso compreender que a Bíblia vai dizer que eu estava morto, mas Ele me resgatou, como nós também aprendemos aqui, do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Agora eu pertenço a este reino e, como pertencente deste reino, eu preciso viver de acordo com o que este reino. Mas olha ainda o que Tiago vai dizer no capítulo 5, no versículo 16. Tiago vai mostrar, querido, o caminho da cura, e ele vai dizer: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Ou seja, eu preciso, meu irmão, que você ore por mim. Eu preciso, meu irmão, que você ouça talvez as minhas mazelas, os meus pecados, e em vez de me apedrejar, me abraçar e falar assim: você está arrependido, meu pastor? Eu vou orar por você e Deus vai te curar. Talvez a gente precise chegar naquele entendimento que nós aprendemos aqui hoje. Misericordiosos. Sabe, amados, eu preciso avançar na minha caminhada. Cristo não nos cura para nós vivermos como velho homem. Cristo não perdoa os nossos pecados para nós continuarmos como os velhos homens, mas Ele nos transforma para que em nós seja gerado um novo homem segundo a imagem do Cristo que nos resgatou. E quando eu olho para isso, eu vejo que Jesus ali, ele se revela aos discípulos, e a revelação de Jesus para aqueles homens era para eles e não era para não era para a multidão. Eu quero mais uma vez, querido, que você entenda que Deus está te chamando para viver particular com Ele, para viver de forma individual. É muito gostoso este momento coletivo aqui. Esse momento coletivo é o momento da reunião dos santos, é a reunião dos filhos de Deus, é a reunião da igreja de Cristo. Mas o que Cristo está querendo, chamando você, é para que você viva o seu particular com Ele. Porque é no particular que você vai receber as revelações. É quando você entra no seu quarto, você fecha a sua porta e você ora ao seu Pai, e o seu Pai que está no céu te ouve e te responde. Ele é aquele que traz resposta no secreto, e por isso esse momento é importante. Mas o seu pessoal com Deus te leva a viver um outro nível de intimidade com Deus. Quando nós olhamos para isso, a palavra de Jesus para nós é: vinde a mim. Você está cansado e sobrecarregado? Vinde a mim. Você está oprimido? Vinde a mim. Você está aflito? Vinde a mim. O chamado de Jesus para nós é: vinde a mim. A multidão, querido, no geral, ela segue os benefícios do reino. Jesus, lá no capítulo que nós lemos, ele vai falar assim: olha, se vocês estivessem com seus olhos abertos, vocês viriam. Eu multipliquei pães e 5 mil pessoas comeram. Eu curei o cego, eu ressuscitei os mortos. Os benefícios do reino é o que Deus está fazendo por nós. Mas os benefícios do reino não geram intimidade com o dono do reino. E por isso você e eu precisamos compreender algo muito sério. O que é que eu quero? Os benefícios do reino, ou eu quero viver uma vida com o dono do reino, com o Senhor do reino? E quando eu olho para isso, eu preciso ver, a palavra de Deus vai dizer: se alguém vir após mim, e aí é intimidade, aí é particular. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Ou seja, você quer ter uma vida de revelação comigo? Você precisa começar a negar
você mesmo, suas vontades. Você precisa começar a negar o seu próprio ego. Quantas vezes Jesus nos chama para estar com Ele por alguns minutos e nós rejeitamos? Quantas vezes Jesus nos acorda e fala assim: ei, eu preciso falar contigo. E nós olhamos para Ele e falamos: estou muito cansado, deixa eu dormir mais um pouquinho. E Ele é educado, Ele deixa você dormir. Quantas vezes Jesus, Ele nos chama a querer, a viver uma vida de entrega para Ele. Nós falamos: não, eu sei que eu vou entregar porque isso me faz bem. Quantas vezes Jesus nos chama a viver, a dedicar um tempo do nosso tempo, da nossa vida para Ele, um culto de 2 horas, e a gente fala assim: não, hoje eu estou muito cansado para poder ir naquela igreja 2 horas. Ah não, hoje eu estou muito cansado para ir naquela reunião de oração de 1 hora. E a gente vai dizendo não para Jesus. E a gente vai adiando sucessivamente o que Ele tem nos pedido com tanto carinho, com tanto amor. E cada vez que nós adiamos o que Jesus pede, nós mostramos para Ele que tipo de terra nós somos. Todas as vezes que eu adio, que eu digo não para Jesus, eu estou mostrando para Ele exatamente que tipo de terreno eu me tornei. Inconsciente, sabe? Inconsciente. Eu estou dizendo para Ele: não, eu sou um terreno cheio de pedregulho. Pode até nascer aqui alguma coisa, mas vai morrer. Talvez eu sou um terreno da beira do caminho. Eu até recebo com alegria aquilo que o pastor está falando, aquilo que a Bíblia está falando, mas qualquer pássaro que chega, come e leva embora. Qualquer pessoa que chega com meia dúzia de palavras, leva embora toda aquela vontade que você tem de servir a Deus. Eu preciso te perguntar nessa noite: que tipo de terra você é? Que tipo de terra o Espírito Santo está achando no teu coração? Sabe? Que tipo de terreno você é? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Para nós já podermos compreender melhor. Examine-se para ver se estão na fé. Olhe para dentro de você. Vê se você realmente está vivendo uma vida de fé. Não percebe que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Examinem-se para ver se estão na fé. Provem a vocês mesmos. E aí, querido, a parte B desse texto, ela nos desmorona. A parte B deste versículo, ele é uma pergunta muito precisa. Não percebe que Cristo está em vocês? Ou seja, será que você não entendeu que Cristo está dentro de você? Aí ele conclui esse texto com algo que é uma lapada, a não ser que você tenha sido. Eu preciso te perguntar, meu irmão, que tipo de terra tem sido você? Sabe? Porque senão eu posso ter sido uma terra reprovada para ser plantada uma semente boa. Porque o problema, meu irmão, não é a semente. A semente é boa, ela foi plantada em lugares específicos, mas quando ela encontrou a terra boa, ela produziu.
E essa produção foi uma produção maravilhosa. E essa produção foi uma produção que gerou muitos frutos. Se eu não compreendo que terra ou que tipo de terra eu sou, mais uma vez, eu preciso usar o exemplo que nós tivemos aqui mais cedo. Se eu não escolhi ainda o lado e definir quem eu sou, eu vou ficar vulnerável. Se eu ainda não decidi que tipo de terra eu sou, eu ainda vou correr o risco de ser reprovado na hora que a semente for lançada dentro de mim. E eu preciso compreender o que a palavra de Deus diz no versículo 23 de Mateus capítulo 13. O que foi semeado em boa terra é o que ouve e o que compreende. Quanto à semente que cai em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e que entende. Está entendendo que não é apenas vir aqui no culto e ouvir uma mensagem, talvez de 1 hora, de 40 minutos. Você precisa compreender o que está sendo falado. Por isso eu fico muito tranquilo em não ouvir glória a Deus, em não ouvir aleluia, em não ouvir pula-pula. Eu fico muito tranquilo. Ah, pastor, mas você não é pentecostal? E sou, e gosto do reteté, gosto do glória a Deus, do falar em línguas. Mas eu gosto muito mais quando você ouve, quando você entende e quando você pratica essa palavra. Eu fico muito mais feliz quando essa palavra penetra no teu coração, encontra morada e gera mudança dentro de você. Por isso, querido, nesta noite, eu preciso finalizar essa mensagem dizendo para você que tipo de terra tem sido o teu coração. E se você entende que tipo de terra você é, essa é a noite onde você precisa rever, reavaliar a sua caminhada. E aquilo que diz lá na Apocalipse capítulo 3, em versículo 20, para a igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Talvez o meu coração, talvez o seu coração tenha sido como a igreja de Laodiceia. O Cristo ainda está pelo lado de fora. Talvez o meu coração e o seu coração ainda tenha sido como a igreja de Laodiceia, onde o Espírito Santo, onde o próprio Jesus está lá, batendo na porta, e só bate na porta quem está por lá de fora. Talvez o Cristo que morreu por mim, que me amou extravagantemente, ainda está do lado de fora e batendo, falando: ei, eu preciso entrar, eu quero entrar. E se você deixar eu entrar, eu vou fazer uma festa na sua vida. Eu vou alimentar você. Eu vou cear com você e você vai cear comigo. Por isso, nesta noite, querido, a pergunta de Deus para você e para mim é: que tipo de terra nós somos? E diante disso eu quero orar com você. Eu gostaria que você, meu amado, se possível, fique de pé. E diante desta palavra, uma palavra que nos confronta, que nos mexe tanto, uma palavra que muda a nossa percepção às vezes, uma palavra que precisa encontrar lugar em mim e em você. Talvez nessa noite você precisa pensar: Senhor, eu tenho sido uma terra cheia de pedregulhos.
A palavra até entra, mas os cuidados com as coisas dessa vida, os cuidados exagerados comigo mesmo, o cuidado exagerado com o meu trabalho, com as coisas que eu faço no dia a dia, tem me sufocado. Talvez, amado, a sua vida, o seu coração tem sido aquele coração, aquela terra na beira do caminho. E você até entende, e até chega ali uma semente boa, mas quando alguém chega e fala qualquer coisa, o seu coração muda de dono, o seu coração perde o foco. Mas eu quero nessa noite te convidar a ser uma terra boa, convidar a ser uma terra que recebe essa palavra e produz a 100, 60 e a 30 por ano. Eu quero que você feche seus olhos nessa noite, meu irmão. Comece a se apresentar diante de Deus. Comece a falar com Ele: Senhor, eu não tenho sido uma terra muito boa. Eu não tenho sido a terra que eu deveria ser, Senhor. Eu não tenho sido a terra, Senhor, que produz bons frutos. Oh, amado, talvez você não tenha produzido porque as coisas dessa vida têm sufocado você. Talvez, meu amado, você não tenha produzido porque a sua visão tem sido limitada, tem sido talvez vedada pelas coisas deste mundo. Mas essa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: você é uma terra boa. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você: você é uma terra boa. Não, meu amado, você não entendeu. Você é uma terra boa. E por você ser uma terra boa, nessa noite o Senhor está te dando a oportunidade, o privilégio de voltar a produzir. Talvez há algum tempo tenha sido entulhado com pedregulhos, mas hoje Deus está tirando todos os pedregulhos. Deus está tirando tudo aquilo que impede você, meu irmão, de ser uma terra boa, uma terra frutífera, uma terra que produz a 30, 60 e a 100. Espírito Santo, nesta noite, visita o coração dos meus irmãos neste lugar. Visita, Senhor, os corações da tua igreja neste lugar, Senhor. E traga a revelação da tua palavra. E tira os teus filhos, ó Deus, talvez deste pensamento, ó Deus, que ainda não alcançou a maturidade, que ainda não alcançou a mente espiritual. E coloca, Senhor, neles, ó Pai, um fardo nessa noite leve, que eles possam ter novas prioridades a partir de hoje. Que os teus filhos busquem a ser terra boa, que os teus filhos busquem a viver uma vida que agrada ao teu coração, que os teus filhos não sejam apenas a multidão, mas sejam os discípulos que se aproxima, que pergunta, que pondera, que questiona, que aprende e que pratica aquilo que o Senhor está ensinando. Eu abençoo meus irmãos nessa noite, Senhor. Eu abençoo cada família aqui nessa noite representada. Senhor, traga agora o bálsamo do Senhor sobre o coração dos meus irmãos. O bálsamo de cura, o bálsamo de libertação, o bálsamo, ó Deus, que traz revigoramento espiritual, o bálsamo
causando atrofiamento espiritual. Eu abençoo esta igreja, Senhor. Essa igreja vai crescer, essa igreja vai avançar, essas pessoas aqui, Deus, vão crescer, vão avançar, vão produzir grandes frutos para o reino dos céus. Por isso eu os abençoo nessa noite, Senhor. Eu abençoo as suas casas, eu abençoo as suas famílias, eu abençoo os maridos, as esposas, os filhos. Eu abençoo, meu irmão, o seu trabalho, o trabalho das tuas mãos nessa noite. Eu abençoo a tua casa. Oh, meu irmão, você nessa noite saia daqui gerando frutos espirituais. Que você saia daqui, meu irmão, entendendo que você é sim terra boa, e como terra boa você vai produzir abundantemente. Por isso, Espírito Santo, continue com teus filhos.